Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta ao curso sobre mineração de processos. Meu nome é Ricardo Massa, sou professor associado do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Até o momento, nesse curso, nós temos utilizado algumas notações para representar o modelo de processos. Particularmente, nós utilizamos a BPMN, que é a Business Process Management Notation, e as redes de Petri. Nesse vídeo nós iremos apresentar uma nova notação que é denominada de Causal Net, ou simplesmente CNET, que foram criadas com o objetivo de oferecer um viés representacional mais adequado para a descoberta de processos do que as linguagens convencionais que nós vimos, as redes de Petri e a BPMN. Algumas técnicas de descoberta de processo, como por exemplo o AlphaMiner, que nós já estudamos, elas criam um modelo de processos, utilizando uma dessas notações convencionais, no caso do AlphaMiner, as redes de Petri. Entretanto, como nós vimos, esse viés representacional ele não é adequado para a mineração de processos, ele cria vários problemas. Por exemplo, alguns modelos gerados pelo AlphaMiner, eles podem permitir comportamentos não relacionados ao log de eventos, e aí você tem o problema de underfitting. Ou o AlphaMiner também ele não possui a capacidade de generalização dos modelos para permitir alguns comportamentos que possivelmente apareceriam no log de alguma forma, mas que não estão presentes ali, então tem esse relacionamento muito forte com o log, problemas de ruído, e você tem problemas de overfitting. Também os modelos eles podem ser não sound, O AlphaMiner ele pode gerar modelos não sound, contendo problemas como deadlocks e live locks. Bom, uma rede causal, uma causal net, uma CNET, é um grafo onde os nós eles representam as atividades e os arcos representam as dependências causais entre essas atividades. E aí cada atividade ele tem um conjunto de possíveis ligações, e aí você tem as ligações de entrada, que são aquelas que ocorreram antes da atividade, e ligações de saída, que são aquelas que vão ocorrer após essa atividade. Aqui nessa figura vocês podem ver que as ligações de entrada elas estão destacadas pela cor vermelha, enquanto que as ligações de saída estão destacadas em verde. Então essa rede aqui ela teria essas atividades A, B, C, D, E, F, G, H e Z, sendo que A é a única atividade inicial e Z é a única atividade final. Essa é outra característica das causal nets. E o arco aqui ele mostra essa relação de dependência, por exemplo, A ocorre antes de B, de C e de D, E ocorre antes de G, E ocorre antes de H, B ocorre antes de E, C ocorre antes de E, D ocorre antes de E. Então, você tem aí uma série de relações que a gente consegue visualizar nessa nossa rede aqui. Bom, as funções I e O, de input e output, elas descrevem os conjuntos de possíveis ligações de entrada e de saída de uma determinada atividade. Por exemplo, a atividade A aqui, o I de A é o conjunto vazio, tá certo? Não tem nenhuma entrada, nenhuma ligação de entrada presente aqui, como a gente pode ver. Já o O de A, as outputs, as ligações de saída podem ser BD ou CD. Ou seja, a atividade A ela pode ser seguida por D e B conjuntamente ou por C e D também conjuntamente. Se a gente olhar agora para B, você vai ver que o I de B é formado apenas por A e F, ou seja, pode ocorrer A ou F, tá certo? Na entrada de B, e a saída de B é formada apenas pela atividade E. Okay? Então, B pode ser sucedido apenas por E. E assim você pode continuar vendo essas relações de dependência até chegar, por exemplo, em Z, onde você tem que a saída de Z, como ela é uma atividade final, é vazia, mas a entrada de B pode ser formada ou por G
a ligação de entrada pode ser formada ou por G ou por H. E aí você tem essa forma aqui de representação das cinetes, tá certo? Você tem ela representada através de uma tupla. Você tem aqui, essa tupla, você tem a atividade, a ligação de entrada e a ligação de saída, certo? Então toda atividade que ocorre, ela ocorre com a ligação de entrada e com a ligação de saída. Vamos ver um exemplo aqui. Você tem que aqui a atividade E, ela está ocorrendo com a atividade, com essa ligação de entrada formada por B e D conjuntamente, e com essa ligação de saída formada por F. Então a gente pode ver aqui que B e D formam a ligação de entrada, é uma das ligações, né? Ela aqui está ocorrendo com essa ligação de entrada e com F em sua ligação de saída. Vamos ver aqui um exemplo, né? Uma sequência de ligação possível para essa CNET que está aqui, seria essa mostrada aqui para vocês, tá certo? E aí vamos ver como é que ocorreria aqui. Aqui você tem primeiro A ocorrendo com vazio na entrada e B e D como ligação de saída. Aí você nota que a ocorrência de A, ela cria duas obrigações, certo? Que são formadas pelas atividades que ocorrem em sua ligação de saída, né? Portanto, se A, após a execução de A aqui, você torna obrigatório executar tanto B quanto D em algum momento no futuro, tá certo? Com a atividade A nas ligações de entrada de B e D. Né? Você não tem na semântica das CNETs, elas não determinam, não exigem, ela é mais declarativa, né? Do que as redes de Petri, por exemplo. Elas não indicam a ordem com que essas atividades vão ocorrer, se B vai ocorrer primeiro, se D vai ocorrer primeiro, enfim. O fato é que depois de A, B e D tem que ocorrer em algum momento no tempo aí, tá certo? Então você tem que o estado dessa causal net, ele é dado aqui, como a gente pode ver, por essas ligações pendentes, essas obrigações que foram criadas. Então você nota aqui que depois da ocorrência de A, foram criadas duas obrigações que estão aqui mostradas, a obrigação de B e de D, certo? Então seria esse o estado aqui, está pendente a ocorrência de B com A em sua ligação de entrada e está pendente a ocorrência de D também com A em sua ligação de entrada. Então depois aqui, nessa nossa sequência, B ocorre com A na sua entrada e E na saída. E aí a gente observa que a execução de B com A na entrada, ela vai remover a obrigação que estava pendente em relação à ocorrência de B com A na entrada. Por outro lado, a ocorrência de B com E na sua ligação de saída vai criar uma nova obrigação, que é executar E com B na ligação de entrada, né? Em relação a D, nada mudou, tá certo? Porque não foi executado, então continua pendente a obrigação de executar D com A na entrada. Bom, na sequência vamos supor que D ocorra com A na entrada e ele vai remover a obrigação de executar D aqui e E na ligação de saída vai criar uma obrigação de executar E com D na entrada. Então temos duas obrigações pendentes, uma de executar E com B na entrada e outra para executar E com D na entrada. Agora temos E ocorrendo com as ligações de entrada B e D, e aí você vai remover essa obrigação de executar E com essas duas atividades em sua ligação de entrada, né? E agora temos G na ligação de saída de E, e aí vai criar uma nova obrigação que agora é executar G com E na entrada. Temos na sequência a execução de G com E na entrada, que era o que estava pendente, né? E aí a gente vai remover essa obrigação. E aí G também ocorre com Z na sua ligação de saída, e aí vai criar uma nova obrigação. Observe agora que finalmente Z ocorre com G na sua ligação de entrada, então vai remover essa obrigação que a gente acabou de criar. E como Z é uma atividade final, a sua ligação de saída é vazia, ou seja, nenhuma nova obrigação foi gerada e como não existe ligações pendentes, o processo pode finalizar.
Vamos fazer um exercício. Considere essa CNET e crie uma sequência válida para ela e gere o estado para cada passo de execução dessa sequência que você criou nesse modelo aí, utilizando esse modelo. Bom, vamos ver aqui uma possível solução para o exercício. Aqui nós temos que A ocorreu com vazio em sua ligação de entrada e B e D em sua ligação de saída. Isso vai gerar um estado com duas obrigações, certo? E em cada uma delas A aparece na ligação de entrada, tanto de B quanto de D, né? Como a gente vê aqui, né? Você tem D e B com A em sua ligação de entrada. Então tivemos esse primeiro passo aqui, certo? Onde a gente executou A com B e D na sua ligação de saída. Então vou criar essas duas obrigações que estão aqui de executar B e D. E aí na sequência, vamos imaginar agora que eu execute D, certo? Então eu vou remover aquela ligação de executar D com A na entrada, certo? Então executei D com A na entrada e E na saída. Então tenho E na saída, eu vou criar aqui uma obrigação de executar E com D na entrada. Então tenho três possíveis ligações com essa situação, eu marco as três aqui. Vamos supor que agora B ocorra, né, com A em sua ligação de entrada e E em sua ligação de saída. Então temos aqui, certo? Novamente eu tenho três possíveis ligações para executar E com B em sua ligação de entrada. Então vamos supor agora que E ocorra, só que ele vai ocorrer com B e D em suas ligações de entrada. Então como estava antes, eu tinha E que poderia ocorrer com B e D em sua ligação de entrada, essas duas obrigações vão ser removidas, tá? E o meu modelo ele foi executado, essa sequência foi executada com sucesso, né? Como é final, nós temos vazio em seu conjunto de saída, em sua ligação de saída. E a gente pode dizer que essa sequência ela é válida, pois de fato ela começa com a atividade inicial A e termina com a atividade final E. Ela apenas remove obrigações que estão pendentes, ou seja, para cada ligação de entrada houve uma ligação de saída anterior e ela termina sem nenhuma obrigação pendente. De fato, essa CNET aqui ela possui 12 ligações válidas. Se a gente excluir as atividades iniciais e finais, nós podemos ter aqui apenas B executando, tá certo? Então uma possível sequência válida, depois C apenas executando, duas sequências válidas. Depois eu posso ter também B e D executando em qualquer ordem, tenho mais duas, 4 sequências válidas. Ou eu posso ter C e D executando também qualquer possibilidade, primeiro C, depois D ou vice-versa. Então mais duas possibilidades, tenho 6. E a última seria todas as combinações você tem aí de B, C e D executando, tá certo? São 6 possibilidades, então formariam aí as 12 opções, certo? Essa rede que está aqui mostrada, ela por sua vez, ela tem infinitas possibilidades, porque a gente tem um loop que envolve a atividade F, tá certo? Então pode ter infinitas sequências válidas nessa rede.